Abra a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios, capítulo 24, verso 16. Livro de Provérbios, capítulo 24, verso 16. Deus não espera a perfeição de nós. Ele espera que nós busquemos essa perfeição, mas Ele sabe do que nós somos feitos. Não existe nada desse mundo que você possa fazer ou deixar de fazer para o amor de Deus aumentar ou diminuir na tua vida. Ele nos ama incondicionalmente. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus te ama, eu também, o Pai te ama, o Espírito Santo te ama, e nada pode mudar isso. Isso é imutável. Deus, Ele ama o assassino, Ele ama o estuprador, Ele ama o rico, o pobre, o negro, o branco, Ele ama a todos, a criança, o velho, não interessa, não existe condições para preencher, para que esse amor venha sobre nós. E Ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe das nossas limitações, Ele conhece o nosso coração, aliás, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, Ele sabe quais são os nossos pontos fracos, Ele sabe o que mexe com a gente, Ele sabe tudo a nosso respeito. E como Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe aquilo que nós vamos fazer de errado até mesmo até o fim da nossa vida. Você não pode surpreender a Deus. Deus não fica numa torcida lá por você, porque Ele é onisciente. E Deus, Ele tem uma característica, que é a misericórdia. A misericórdia de Deus significa que Ele sente no seu coração a nossa miséria. Ele olha para nós enquanto seres humanos, e Ele olha para nós e Ele sente a miséria do ser humano, e Ele se compadece, Ele sofre junto. Então a bondade de Deus se manifesta na nossa vida através do seu perdão, através da redenção, através da capacidade de Deus de entender que nós somos miseráveis e que precisamos dEle. Por isso as suas mãos estão estendidas. Esse provérbio diz o seguinte: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Quando Salomão escreveu esses provérbios, ele estava falando que os justos são aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que vão sofrer nesse mundo perdas, que vão cair, que vão errar, que vão estar às vezes prostrados diante das suas próprias falhas, dos seus próprios pecados, mas que estendem as suas mãos para o Senhor e clamam a Ele, pedindo a Ele: Senhor, me ajuda. E eu quero te dizer que por mais que você conheça a palavra, por mais que você tenha anos dentro da igreja, por mais que você esteja firme hoje, e graças a Deus por isso, cada um de nós não está isento de tropeçar e errar. Até porque nós não erramos constantemente, nós falhamos em muitas coisas, nós pecamos de várias maneiras e precisamos sempre da graça de Deus. Porém, existem momentos que realmente nós nos esborrachamos no chão. Existem momentos que nós não vigiamos, existem momentos que nós fazemos completamente e voluntariamente tudo aquilo que o Senhor diz para nós não fazermos. E o que acontece é que muitas vezes, por causa desses pecados, nós vamos nos prostrando e vamos sendo cada vez mais levados a crer que não existe mais jeito, não existe mais saída. Parece que a gente não consegue mais viver o que Deus prometeu. Parece que a gente fez tantas coisas erradas que a gente não vai mais ter uma outra chance. Diga assim: é mentira. Olha para o teu irmão e diga assim: é mentira. Porque sempre, fala para ele, sempre, Deus vai te dar uma chance. Diga para ele: toda vez que você buscar a presença dEle,
Ele vai te dar uma chance. Porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Posso falar de você para vocês o que aconteceu comigo? Eu me converti em 1994. E eu fiquei firme até 2001. E em 2001 eu tive uma queda. Já era pastor, conhecia a Bíblia, já pregava em igreja e tudo, mas não vigiei, não cuidei. Não tomei posições, comecei a levar a vida de qualquer jeito. Conhecedor da palavra, alguém que já tinha uma postura dentro da igreja, uma função dentro do corpo de Cristo. Alguém que já conhecia e tinha experiências com Deus suficientes para não tropeçar, mas por falta de cuidado, por falta de vigilância, por soberba, por orgulho, eu tropecei, caí e voltei a comer o mesmo vômito que eu tinha sido limpo. Tive que parar no Serene pela terceira vez. Isso aconteceu no dia 13 de abril de 2003. Eu nunca vou me esquecer, porque isso não me acusa nem me condena mais. Na verdade, isso foi o começo de uma restauração, mas a maneira pela qual eu cheguei aqui nessa cidade foi terrível. Porque o pecado, ele tem as suas consequências. Por mais que você ame a Deus, por mais que você conheça a palavra de Deus, e principalmente por isso, todo pecado tem sua consequência. O amor de Deus não nos isenta das consequências do pecado. A bondade de Deus não nos isenta das consequências e dos nossos próprios atos. A palavra de Deus diz: aquele que planta vento, colhe ventania. Se você não desfalecer de fazer o bem, ao seu tempo colherá, porque de Deus não se zomba. Tudo que Ele planta, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso não isenta a bondade de Deus, isso não desfaz a misericórdia de Deus, mas muitas vezes é desse jeito que Deus permite nos tratar e nos faz tratar quando nós sofremos as consequências dos nossos pecados. Então, quando eu cheguei aqui, nessa terra, e eu me internei no Serene, era dia de família. Não deu para eu fazer ficha, não deu para eu fazer entrevista, não deu para eu fazer nada. Eu tinha que fazer tudo isso no dia 14, numa segunda-feira, que era onde o escritório estaria aberto, os obreiros estariam lá, todo mundo estaria lá fazendo o trabalho cotidiano. E aí eu fui esperar na frente do escritório para fazer a minha entrevista. Eu já tinha passado uma noite lancinante, porque eu não dormi. Fiquei olhando para aquela esquadrilha do beliche, né? Eu falava: o que eu estou fazendo aqui? E aí dormia mais 3 loucos comigo, né, meu? E não adianta, a casa de recuperação é assim, é um cheiro de cueca desgranado. Nego peidando, roncando, aquele cheiro terrível. Não tem jeito, você entra na casa de recuperação, no alojamento, é o mesmo cheiro. Pode passar cera, desinfetante, alvejante, não tem jeito. É uma murrinha, é ou não é, Fábio? É ou não é? É assim. E eu falei: meu, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu acordo de manhã e vou lá para a fila. Nesse dia tinha uma reunião de diretoria. Todos os diretores do Serene estavam lá. Estava o seu Alair, estava o seu Web, estava o seu Otto Mila, estava o seu Marciano, todo mundo lá. E eu estou lá na frente do escritório, aquele monte de cara chegando, os bigode grosso chegando para a reunião, né? E eu estou lá na frente do escritório. Aí os caras olham, falam bom dia, uns conversam mais, outros conversam menos, mas parou um cara e falou assim: opa, bom dia. Eu falei: bom dia, tudo bem? Tudo, mais ou menos, né? Na casa de recuperação não está tudo bem. Probleminha na Kombi e tal, né? E aí o cara chega para mim e fala: pô, de onde você é e tal, todo simpático, todo querido, obreiro, né, chamado. E aí eu falei: eu sou de Laguna. Ele falou: puxa, conheço alguém de Laguna. Eu falei: é mesmo, é? Um ex-interno que passou por aqui, lá pelos idos de 93, 94, e hoje ele é um pastor usado por Deus, um homem restaurado, uma bênção de Deus. O cara, ele foi usado
por Deus para minha chamada ministerial. Ele deu um testemunho aqui em 95. Eu acho que você pode conhecer, é um Max. Sabe quem era? O pai do David, o Marciano. E aí eu olhei para ele e falei assim, sou eu. Você está rindo porque não é você que estava. Ele olhou para mim e não sabia onde botar a cara, meu. Ele falou assim, Max, o que aconteceu? Eu nem te conheci, eu estava feio. Só a capa do Batman. Você vê o estado que o cara chega. Estava só a capa do Batman, cara. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, não cuidei, não vigiei. E foi um processo doloridíssimo, é isso? Dolorosíssimo. Me ajuda aí, professor Pasquale. Ah, tá bom, foi isso aí. Dolorosíssimo, que nem diria o Chaves. Foi um processo super dolorido. Que hoje a gente consegue rir e tal, e eu consigo, olhando para trás, eu consigo entender as nuances, os detalhes. Eu consigo ver aonde eu errei, no que eu não cuidei. Eu consigo ver a minha falta de visão ou a minha visão distorcida da vida. Eu consigo ver cada ponto, e hoje eu cuido para não voltar para os mesmos erros, porque pecador a gente vai ser sempre. A gente vai ver isso no texto hoje. Mas o que não podemos viver é pecando nas mesmas coisas. Eu não posso ter quase 50 anos como eu tenho hoje e cometer as mesmas falhas de 15, 20 anos atrás. Eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia quando tinha 20 anos. Eu preciso ir me aproximando de Jesus através de uma vida de intimidade, de uma vida de busca, de uma vida de comprometimento com Deus, ao ponto dos pecados irem ficando para trás. E eu indo a cada dia mais me aproximando daquilo que é a característica de Cristo. Eu tenho que ir me aproximando de como Ele é. Eu nunca vou alcançá-lo, mas eu vou lutar para ser como Ele é. Eu tenho um modelo. Por isso que na nossa caminhada, a gente vai tropeçar. Diga para o teu irmão assim, você vai tropeçar. Mas você não precisa ficar caído. Amém? O justo, ele ainda que caia 7 vezes, ele tornará a erguer-se. Abra a palavra comigo em Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Olha esse texto do profeta em relação a Israel. Esse texto, ele pode ser trazido para a nossa vida, porque ele é um texto profético, que tem vários... ele pode acontecer em vários momentos. Diz assim, não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse, onde está o Senhor, o seu Deus? Os meus olhos verão a sua queda e ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. O que estava acontecendo aqui? É uma oração de Miqueias, uma profecia sobre arrependimento, sobre o levantar de Deus, sobre a misericórdia do Senhor. Israel tinha pecado contra Deus. Israel tinha se prostituído com a idolatria dos deuses daqueles povos.
E ele estava ali agora orando, pedindo perdão. Ele estava ali prostrado diante de Deus, dizendo: olha, eu pequei contra Deus. Eu fiz errado. Eu sei que eu errei. E eu sei que a consequência virá. Eu sei que eu vou sofrer a ira do Senhor até o dia que Ele execute o meu direito, até o dia que Ele advogue a minha causa, porque eu pequei. Queridos, o pecado ele tem uma consequência. Por isso que eu falo para os meninos, meninas daqui da igreja, por isso que eu sento com aqueles que vêm me procurar e eu falo: a Bíblia, ela é tanto pré-emergente quanto pós-emergente. Ela serve sempre para prevenir e ela serve também para remediar. A diferença é que a prevenção sempre é mais barata, menos custosa, menos dolorida. O remédio que a Bíblia às vezes apresenta, ele vai tocar na ferida que já está aberta, vai custar mais, vai ser mais difícil. É mais fácil você não se enfiar nas drogas do que você se enfiar e ter que sair. Eu conheci um menino, filho de pastor, que ele cresceu dentro do Serene. Meu amigo, um filho, como eu tinha ele como um filho, eu caminhava com ele, levava ele para o surf, andava com ele. Onde eu ia, eu levava ele. E esse menino, ele dizia assim, ele tinha um problema sério de aceitação, ele tinha um problema muito sério de rejeição, e ele falava para mim: eu quero ter um testemunho, porque ele vivia dentro de uma casa de recuperação, e ele via o pai dele pastoreando, ele via a realidade do centro de recuperação, e ele falava: quem sabe se eu tivesse um testemunho, eu poderia entender isso tudo, eu poderia ser usado por Deus. Eu falava para ele: cara, tu não precisa usar droga para ter um testemunho, o teu testemunho já é maravilhoso. Deus te guardou, você é um menino de ouro, você tem dons, talentos que você pode oferecer. Ele era um guitarrista maravilhoso, quem conheceu o Marquinho sabe de quem eu estou falando. Era nosso amigo, o Michael, e a gente andou muito tempo junto, né, Michael? Ele ajudava, ele tocava junto com o Michael. Era um guitarrista maravilhoso, era um menino de ouro. O Henry se lembra muito bem dele, a Adriana. E ele se enfiou nas drogas. Se enfiou na criminalidade. E um dia eu fui visitar ele no Serene, quando ele ficou internado. Agora ele não era mais um morador, filho de um obreiro, ele estava lá internado no Serene. Ele chegou para mim, ele falou assim: Max, não consigo sair, cara. Não consigo sair desse inferno. Já tentei de todo jeito, é mais forte do que eu, como é que eu faço, cara? Eu nunca vou me esquecer do Marquinho, ele morreu com 23 anos de idade. Sabe como é que ele morreu? Num bar, chutaram a cabeça dele até matá-lo. Porque o pecado tem a consequência. Por isso que a Bíblia adverte a gente para não pecar. Por isso que a Bíblia tem uma maneira da gente viver, uma maneira da gente caminhar. Por isso que ela fala de detalhes simples e ela fala de coisas grandes. E sabe por que ela fala de detalhes simples? Porque ninguém cai de uma hora para outra, ninguém morre de uma hora para outra. A gente vai acumulando uma série de pecados, quando a gente vê, a gente está todo enrolado. E esse rolo, esse embaraço todo se gruda nos nossos pés, nas nossas mãos, e nós não conseguimos mais nos mexer. Ontem eu estava ali lutando, e essa pregação foi fruto dessa luta. Eu estava ali de um jeito, e eu fazia força, e eu não conseguia sair da onde eu estava. E eu estava vendo que eu estava ficando sufocado, e eu não tinha mais de onde tirar força para sair. O pecado faz isso com a gente. Ele vai nos engendrando, ele vai nos agarrando, ele vai pesando em cima da gente, e quanto mais força você faz, de uma maneira errada, menos força você tem para se livrar daquilo ali. Quando você vê, você está ferrado, você vai apagar. Graças a Deus que o menino que estava lutando comigo teve misericórdia do velho e não fez o velho dormir. Graças a Deus. Mas a questão é que a gente vai sofrer as consequências dos nossos erros.
Um dia eu sentei com as minhas filhas, elas estão aqui, uma delas, a outra está lá em Porto Alegre, se Deus quiser, no culto, né? Eu não posso ver, não posso vigiar, eu dei base para ela para isso. Mas um dia eu sentei com elas e eu falei com elas, eu tive que sentar com elas, elas estavam ficando na adolescentes, eu falei, olha, o pai ama vocês, o pai sempre vai estar aqui, a porta do pai sempre vai estar aberta, mas tem coisas que se vocês fizerem, eu não vou poder e não vou fazer nada, porque vocês vão colher as consequências. Eu combinei com elas de elas não namorarem até os 17, 18 anos, foi uma combinação, eu falei, eu vou ser o namorado de vocês. Porque eu já nem abençoo o namoro de menor aqui dentro dessa igreja. E eu aconselho sempre os adolescentes a não namorarem antes dos 18. Porque ninguém vai casar com 17, com 16. É loucura, gente. Então, para que namorar se o namoro é uma pré-condição para um noivado e um casamento? Ficar namorando 7, 8 anos é para se enrolar todo diante da palavra de Deus. Não tem jeito, você não vai poder exercer ministério, você não vai acabar transando. É difícil. Cheio de hormônio, cheio de vontade, cheio, né? Como é que vai? Então, eu falei para elas, não namora, eu vou ser teu namorado, vou te cheirar no cangote, vou te agarrar, dormir de conchinha, ando de mão entrelaçada contigo, te dou uns beijos no pescoço para você sentir arrepio, fica descansada. Está tudo certo. Porque eu não vou querer fazer contigo o que o carinha lá vai querer fazer, e não é hora. Por quê? Porque se tu ficar grávida, tu vai perder a tua liberdade, a tua juventude. O filho vai ser uma bênção, vai ser meu neto, eu vou amar. Mas se tu ficar grávida com 16, 15, 16 anos, tu vai sofrer pra caramba. Vai perder a tua juventude, tu vai ter que cuidar de uma criança cuidando de outra criança. Se tu pegar uma DST... eu não vou poder tomar o coquetel por ti, cara. Se tu se enfiar nas drogas, tu vai ter que te internar. Eu vou chorar, eu vou orar por ti, mas tu que vai ter que lidar com a tua dependência. Se tu roubar, se tu fizer qualquer coisa para ser presa, cara, eu não vou pagar um advogado para te tirar da cadeia. Se tu for culpada, tu vai ficar lá dentro. Porque se tu errar, tu vai colher as tuas consequências. Eu vou lá chorar contigo, mas eu não vou te tirar de lá. Se tu se enviar na homossexualidade, eu vou te amar do mesmo jeito, porque tu é minha filha. Mas eu não vou, de jeito nenhum, querer que tu namore com a menina e fique aqui na minha frente e beijo com mulher. Aqui na minha casa, eu não vou aceitar isso, amor. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Não é desse jeito. Te amo, te respeito, mas não sou condescendente com o teu pecado, não vou te incentivar nisso. Então vê o que você vai fazer. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem para mim uma maneira de viver, para eu viver bem. Eu tive dificuldades em todas essas áreas que acabei de falar para vocês. Não tenho nenhum preconceito, não sou homofóbico, tenho amigos que são homossexuais. Até hoje tenho um vizinho que é homossexual, que mora do lado da minha casa. Ele é um querido, é meu amigo, ando junto com ele, sento, dou gargalhada, não tenho nenhuma dificuldade com isso, já pratiquei, já vivi nesse meio. Eu não tenho, minhas filhas sabem disso, a minha igreja sabe disso, porque eu não tenho vergonha, é um pecado como qualquer outro. É um erro que nos afasta de Deus, como a inveja, a cobiça, a porfia, o adultério. É um pecado, e como o pecado nos separa de Deus, e a gente vai ter lutas com isso, e se a gente não vigiar, a gente vai viver o inferno que é viver nesse meio. Eu já vivi, é terrível também. Tem moços e moças aqui no nosso meio, que hoje são casados, que têm filhos, que já viveram desse jeito, e a gente não tem preconceito, amém? A gente ama, se entrar um travesti aqui, ele vai ficar aqui como travesti, vai ser aceito, amado do mesmo jeito. E aquilo que Deus vai fazer na vida dele, não vai fazer por imposição, e nem nós vamos querer que ele venha de terno, nem coisa nenhuma, não. Ele vai vir do jeito que ele é, e a gente vai amar ele do jeito que ele tiver. Não tem problema com isso. A questão não é essa. A questão é que todo pecado vai ter uma consequência. E aqui Miqueias está falando sobre isso. Vou sofrer a ira de Deus. Por quê? Porque Deus abomina o pecado. O pecado é uma afronta para Deus, ele é santo, separado do pecado.
E a gente precisa ser como ele é, sede santos como eu sou santo. E aí o que Miqueias fala? Ele mostra o caminho. O caminho é o arrependimento. O caminho é a análise de si mesmo e da vida que a gente está levando, daquilo que nos orienta, e o reconhecimento de que aquilo está nos fazendo mal, de que aquilo está prejudicando quem está ao meu lado. Isso não precisa ser algo que a gente mencionou aqui tão explicitamente, mas às vezes a maneira como a gente fala, os nossos valores, os nossos pensamentos, o nosso egoísmo, a nossa ganância, isso prejudica quem está ao nosso lado, a nossa grosseria, as nossas chantagens emocionais, as manipulações, tudo isso tem que ser mudado na nossa vida, amém? Agora, se você cai e se você se prostra diante de uma situação dessa, se você é levado a pecar ou se você mesmo peca e deliberadamente afronta a santidade de Deus, você não precisa ficar caído. Você até está na lama nas ruas, você de novo viveu aquele inferno, mas não fica caído, não precisa ficar caído e prostrado. Você não deve continuar nessa condição. Porque aqui Miqueias diz que ainda que eu ande nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos levantar. Deus nos dá a oportunidade de quebrar o ciclo do pecado. Através de dois instrumentos simples, arrependimento e confissão. Abra a palavra de Deus comigo em Romanos 2,4. Romanos 2 fala sobre julgamento, sobre juízo, e aí nesse versículo o apóstolo Paulo nos mostra o que nos leva ao arrependimento. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Muita gente às vezes se engana dizendo o seguinte: puxa vida, eu errei, eu fiz uma coisa errada, não aconteceu nada, não deu nada. Eu fui lá e comecei a ver site pornográfico e não aconteceu nada. Eu fui lá e dei uma porrada num cara e não aconteceu nada. Eu fui lá e flertei com uma moça e não aconteceu nada, minha mulher não descobriu, meu marido não descobriu. E aí você acha que porque não aconteceu nada, você vai continuando a fazer. Você não vai ouvindo que a bondade, a paciência de Deus sobre a tua vida, na verdade, não é para você continuar fazendo errado. É para você ter arrependimento. É para você falar assim: puxa vida, eu fui grosso com a minha mulher. E ela deu um sorriso para mim hoje de manhã. Não é para você ser grosso todo dia com ela, idiota. Ela usou de bondade com você, seu grosso. É para você ir lá e falar assim: puxa, eu te tratei mal, e mesmo assim, você ainda me deu um sorriso de manhã, me perdoa. Não é porque você fez uma coisa errada, e às vezes, por causa da paciência, da tolerância, da bondade de Deus sobre a tua vida, você não colheu na mesma magnitude que você plantou, e aí você diz: então vamos chutar o balde. Não é assim. Deus é bondoso, Ele é tolerante, Ele quer que você chegue ao arrependimento. O justo, ainda que caia 7 vezes, o Senhor o levantará. A sua bondade, a sua misericórdia. Lembra que eu falei isso? A bondade, a misericórdia de Deus está ali sobre a tua vida. Não é para você pecar mais, é para você deixar de pecar e entender que Ele é bom e que você precisa ser bom como Ele é bom. Então, o arrependimento é a primeira coisa que tem que ser gerado em nós para que nós possamos ser restaurados e ser levantados, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa crescer em santidade, para que a gente possa crescer em intimidade com Deus. Lucas capítulo 17, versículo 3.
Vamos voltar um pouquinho ao Evangelho de Lucas. Diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele perdoa-lhe. Então a gente tem que entender que o arrependimento é condição necessária para o perdão, para a restauração, para que você mude aquela condição na tua vida. Sabe por que eu não sou mais um prostituto? Sabe por que eu não sou mais um grosso com a minha mulher? Sabe por que eu não sou mais um mentiroso como eu era? Um adúltero, um drogado, um cara que era uma persona não grata? Porque eu me arrependi de tudo isso. Quem aqui já ouviu assim, ó? Eu não me arrependo de nada do que fiz no passado. Quem já ouviu isso? Levanta sua mão. Pode levantar. Todo mundo já fala. Quem sabe até você já falou, é ou não é? Mas se você não se arrepender, você não vai mudar. Você não pode ficar chorando pitanga. O que você não pode fazer é se martirizar por causa do teu passado. Mas se arrepender, você tem que se arrepender. Senão você não vai mudar. E existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso, essa palavra remorso, ela é atrição. A palavra mais, vamos dizer assim, vernaculosa para ela, a palavra mais erudita é atrição. O que é o remorso? O remorso é quando você faz algo errado e você chora, e você diz, nunca mais vou fazer, e no outro dia está fazendo a mesma coisa. Quem pode dizer que é assim de vez em quando? Levanta a mão. Levanta a mão, eu também. Pode levantar a mão sem vergonha, todo mundo, vai. Antes que eu vá aí embaixo e levante a tua mão com esse microfone na cabeça. Todo mundo faz isso, não é? A gente fala, nunca mais vou fazer isso. Vai, vira e mexe, você está lá fazendo de novo. É ou não é? Fica lá chorando, puxa vida, que vergonha. Às vezes ninguém sabe, é umas coisas que você faz no banheiro. Ninguém sabe, mas aí você fica, puxa, Senhor, me perdoa. Não devia ter feito isso. Não é isso que você está, não é uma coisa que você faz no banheiro, é masturbação. Falar com todas as letras. Poxa, mas masturbar é pecado? É, cara. Porque o ato sexual é para você fazer com uma outra pessoa que você se comprometeu com ela para o resto da vida dela, de ser para ela um companheiro, um amigo, um parceiro. Onde você vai compartilhar o prazer que é uma dádiva de Deus. Onde você vai dividir com essa pessoa a alegria desse momento. Não é algo para você fazer sozinho. Isso é loucura. Isso tem uma série de implicações, até fisiológicas. E outra, além do que você pensa, e quando você pensa, você alimenta o seu pensamento, isso é um gatilho para você ir cobiçando. E a Bíblia diz que se você pensar numa outra mulher e desejá-la, você já está pecando, adulterando com ela, assim como outro homem. Então, você já pecou. Graças a Deus que você não fez o ato, porque aí é que é pior ainda. Mas mesmo assim isso vai te causando problemas. E daqui a pouco você vai querer fazer aquilo que você pensa. Aquilo que está lá naquela porcaria daquele site pornográfico, que você olha, e que eu também já fui viciado e olhava, e achando que aquilo lá é sexo. Aquilo lá não é sexo, aquilo lá é doideira da cabeça de um idiota, de um louco. Porque ninguém transa daquele jeito. Você está entendendo? Então a gente precisa ter noção das coisas. Então o que acontece? O remorso, ele não muda. É o cara que vai no boteco e chega bebaço em casa, todo mijado, né? Mija na cama. Quem aqui que era bebo e mijou na cama já? Levanta a mão. Eu tenho vergonha de falar que mijou. Quem é que mijou na cama? Duvido que não tenha ninguém aqui que mijou na cama. Pode levantar a mão, sem vergonha. Você se mijou toda. Bom. Falei assim, duvido que não tenha nenhum doente desse. Eu desci. Eu mijei em cima do meu cunhado ainda. E não foi nem só na minha cama, mijei em cima dele. Terrível. Dentro da geladeira. Abriu, viu a luz, né? Assim, é o banheiro. A cama King Box novinha, teve que botar no sal com talco, é ou não é?
O cara acha que sai o cheiro, não sai de jeito nenhum. Aí você diz, nunca mais. Que nada, no outro dia está lá de novo, no boteco, tomando aquela cachaça de barril desgranada, com potaça. É assim, cara. Isso é remorso, não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento faz você brigar com você mesmo. Sabe o que o versículo 4 diz? Olha o que o versículo 4 diz. Olha como é que é o processo do arrependimento. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Porque tem pecado que incrusta na gente, que passaria uma desgraça, cara. Não é de uma hora para outra. Por isso que o pecado é um inferno na vida da gente. A gente tem que lutar e lutar. Você acha que o processo de restauração da minha vida com a minha esposa foi assim de uma hora para outra? Demorou um monte de tempo. Você acha que largar a droga foi fácil assim? Largar as características que eu tinha foi dificílimo. E tem que vigiar o tempo todo. Então a gente tem que tomar essa postura e a gente tem que a cada dia vencer cada batalha. E foi engraçado, né? E ontem no Gil foi muito louco, que eu fiquei depois meditando. Aí eu perdi uma, tive que pedir arrego, pedir pinico para o cara. Mas aí na segunda o cara deu uma vacilada, eu subi em cima dele. Falei, agora você está ferrado. Ele ficou de gracinha, não, faz assim, faz assado, eu fiz. Segurei ele, botei o peso em cima e falou... Aí ele falou assim, não consigo mais respirar. Aí teve que bater, não é, Abraão? Ele falou assim, não, vou tirar o cara, vou. Ele falou assim, não, bota a mão aqui, não deixa eu correr o quadril, eu botei a mão. Aí ele queria sair, não saía. Ele falou, vou dar arrego, vou nada. Me enganou uma vez, não me engana mais. E a gente tem que entender essas coisas, porque você já foi enganado uma vez, não precisa ser enganado de novo, amém? Mas para isso você tem que se arrepender, e lutar, e confessar esse teu pecado. Pecado é para ser confessado. A partir do momento que você se arrepende, você tem que confessá-lo. Abre em 1 João, capítulo 1, versículo 8. E aí a gente vai terminar. Olha que o apóstolo João, que caminhava com o Senhor e que escreveu essa carta à igreja, falou: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A partir do momento que você confessa o teu pecado, a partir do momento que você admite a tua falha, os teus erros, e você abre a tua boca e você fala isso, começa o processo de cura e de fortalecimento da tua vida para a tua restauração, aonde você nunca mais, ou dificilmente você voltará a cair naquele mesmo pecado. Por quê? Porque você admite, você confessa, existe toda uma intercessão da parte de Jesus pela tua vida. Por isso que nós temos que entender que esse processo é um processo diário. A gente erra e a gente pede perdão. Como Jesus falou, se pedir 7 vezes, se chegar e pedir 7... Cara, eu tinha que pedir perdão para minha mulher quase toda hora. Eu pedia perdão para as minhas filhas quando errava contra elas. Eu já pedi perdão para irmãos aqui da igreja. A Claudete, coitada. Uma vez eu pedi perdão para ela e falei assim, não deixa eu atrapalhar o teu ministério. Porque eu dei umas 2 patadas na coitada da Claudete sem ela fazer nada. Foi ou não foi, filha? E aí tive que ir lá, puxa, Claudete, me perdoa.
Pô, eu não devia ter feito desse jeito. Não sou perfeito. E sabe por que eu estou falando para vocês isso? Porque toda vez que eu me lembro disso, e toda vez que eu percebo a minha falha, eu vigio e eu confesso, e o Senhor intercede por mim, e Ele me ajuda na minha fraqueza. Para eu não pecar de novo, não só contra a Claudete, contra qualquer um. Você está entendendo? Então, o arrependimento te leva a confessar. Sabe qual é o grande engano da nossa vida? A gente quer esconder o nosso passado. Você quer botar o tapete em cima da tua sujeira, achando que assim você vai conseguir resolver o problema. Só que essa sujeira vai ter bicho, vai acumular desgraça ali dentro. Por isso que é necessário a gente confessar, pedir perdão e confessar. E o inimigo sabe disso. Por isso que a palavra de Deus diz, eu não me lembro onde está agora, e se alguém quiser me ajudar, a Bíblia diz que o inimigo está ao derredor da gente, procurando alguém que ele possa tragar. Ele só precisa de um prego, de um gancho, para se fixar em você. Para terminar esse culto, eu vou te contar uma história que meu pai na fé, o seu Alair, me contou há alguns anos atrás. Ele dizia que uma família estava procurando uma casa para comprar. E essa família, ela sempre sonhou de ter essa casa. E eles tinham juntado um dinheiro e estavam procurando essa casa para comprar, procurando essa casa, e encontraram no anúncio de jornal uma casa lá do jeito que eles sonharam. Casa maravilhosa, tudo perfeito, do jeito que eles sempre pediram. E eles chamaram o dono dessa casa e falaram, nós queremos comprar a tua casa e tal. Ele falou, não, eu vendo. E o preço é aquele preço do jornal, porque o preço que estava lá era uma pichincha. Era um preço inacreditável. 10 vezes menos do que a casa valia. E eles falaram, deve ser um erro. E ele falou, não, é esse preço mesmo. Tá, mas o que tem a casa? Não, ela não tem nada. O preço da casa é esse, eu quero vender por esse preço. Só tem uma exigência. Dentro da casa, na sala, 1 metro quadrado da parede da sala é meu. Como assim? A exigência é essa, vai estar no contrato. A casa toda é de vocês, todos os quartos, todos os espaços sociais, tudo é de vocês, o terreno é de vocês. Eu quero 1 metro dentro da casa, na parede da sala, onde eu vou botar um prego. E a casa é de vocês. Só isso, só isso. É nossa casa, vamos fazer o contrato. Fizeram o contrato, assinaram o contrato, os caras pagaram a casa. Passou uma semana, eles fizeram a mudança, passou 2 semanas, limparam tudo, botaram playground, fizeram do jeito que eles sonharam, pintaram das cores. Passou 1 mês, o cara chegou. Chegou com a caixa na mão. Opa, bom dia. Tudo bem? E a casa, estão gostando? Não, estamos gostando, a casa é maravilhosa então. Vim aqui botar o meu prego na parede. Não, fica à vontade, está lá. Do jeito que o senhor deixou o seu 1 metro quadrado, está ali. Pegou, botou um prego daquele de dormente, de trilho, de trem. Meteu o pregão lá, abriu a caixa, tirou uma cabeça de porco e empurrou em cima do prego. Os caras olharam para aquilo e falaram assim, você é louco? O que é isso? Ele falou, estou usando o meu 1 metro quadrado dentro da tua casa, de 480 metros quadrados. Esse pedaço aqui é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Mas você vai botar uma cabeça de porco aí? Assim, vou. Mas isso vai apodrecer. Eu sei. Vai cheirar mal. Eu sei. Mas esse metro é meu. Você me deu. Você deixou esse 1 metro quadrado para mim. Eu faço o que eu quiser. Aquela cabeça de porco. E ele deixou a cabeça de porco e saiu.
Vocês se viram com a cabeça de porco. Aquela cabeça de porco começou a apodrecer e cheirar mal. Deu 3 dias, a mosca começou a pousar. Sabe aquela mosca verde? Enviada do inferno, de Satanás. Ela parece que não tem nem asa, aquela desgraceira. E aquilo ali estava infestada, aquela mosca. Deu 5 dias, começou a aparecer arroz andando. Arroz saía da boca, entrava no nariz. O cheiro estava insuportável. O cara desesperado falou assim, eu vou fazer pelo menos uma parede aqui. O cara pegou, fez uma parede. Mas ele não podia tirar a cabeça de porco. Na sala dele já ficou aquela emenda. Só que aquela cabeça de porco continuou apodrecendo. O bicho começou a sair pela parede, pelos buracos do telhado. Encheu de bicho a casa do cara. Rato. Atraiu todo tipo de imundície, barata. A vida da gente é a mesma coisa. É um prego que a gente deixa para o diabo enfiar uma cabeça de porco. E acaba com a nossa vida. Por isso que a gente tem que lutar contra o pecado. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 12, versículo 3, se eu não me engano. Eu quero orar com vocês. Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha para o teu irmão e diga assim, não se cansa, não desanima. Olha para ele e diz, não desiste. Olha para Jesus, porque Ele resistiu, Ele foi até o fim, lutou para vencer o pecado. Versículo 4 diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A gente tem que aprender a lutar. A gente não pode desistir. Você pode até perder uma batalha. Você pode até perder um rola. Você pode até levar umas porradas. Mas não desiste. Se levanta de novo. O Senhor está aí para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Você não é o único. A gente está aqui porque a gente é pecador como você. E a gente está aqui para chorar junto com você. A gente está aqui para lutar junto com você, para caminhar junto com você. A gente está aqui para passar das nossas experiências para você, para que você possa entender que você não é o único que passa isso. Tudo isso que você passa, a gente já passou. Sabe por que eu vivi que nem um bicho solto durante todos os anos da minha vida? Sabe por que abundou o pecado na minha vida? Porque Deus tinha uma chamada para mim, para andar com o pecador, com o maluco, com o perturbado da cabeça. Por isso você está aqui. Porque aquilo que eu já sofri serve para você não sofrer e serve para te curar. Porque eu não tenho nada que você possa contar para mim que me escandalize. Não tem nada que você um dia já fez que eu vou olhar para você e vou te julgar e vou dizer assim, ai meu Deus. Eu já fiz coisa muito pior. E que especificamente, às vezes eu conto para quando algum irmão vem chorando, pedindo misericórdia, porque ele não aguenta mais viver daquele jeito. Eu falo assim, vamos lá, vem aqui. É para isso que Deus nos chamou. Não é para a gente ser alguém que olha para os outros e diz, esse aí não tem jeito, esse aqui não sei o quê. Não, esse aí tem que matar. Não, não tem que matar. Tem que matar é o pecado na vida dele. Porque o Senhor Jesus já morreu por ele também. Como morreu por mim e por você. E se você, graças a Deus, não tem a experiência que eu tive, ou que a experiência de alguns aqui, que alguns tiveram, sabe por que é isso? Para que você nos ajude a ensinar a galera a viver de uma maneira sem ter que ter essas desgraças na sua vida. Tem gente aí de uma nova geração
que nunca fumou maconha, que nunca se prostituiu. Tem umas meninas aqui que são virgens, uns meninos que são virgens. Isso não é ruim, isso não é vergonha, isso não é nada, isso é maravilhoso. Por quê? Porque aí pegam uns casca-grossa que nem a gente, alguém que tem problema nessa área e fala assim, olha, dá para viver na boa, a gente consegue vencer, vem comigo, vamos andar junto, vamos orar junto. Essa que é a realidade. Amém? Então hoje o Senhor está aqui para te levantar. Hoje o Senhor está aqui para derramar o seu perdão sobre a tua vida. Ele está dizendo para você, não desiste. Não desiste. Não desiste de lutar. Não desiste de acreditar. Não desiste, não desanima de lutar contra o pecado. Não fica caído. Sai dessa condição, porque existe um futuro para a tua vida, existe uma esperança para você, existe algo que Deus preparou para você viver, e para que você viva, você tem que estar em aliança com Deus, em intimidade com Deus, para que você receba algumas coisas da parte do Senhor, e para que você viva algumas coisas da parte de Deus, a tua vida tem que estar em conexão com Ele, o pecado não pode fazer parte, porque esse pecadinho que é uma cabeça de porco vai contaminar tudo aquilo que está em redor. Entende isso no teu espírito, na tua alma, no teu corpo, na tua carne. Porque você vai ter que lutar contra tudo isso. Mas você não está sozinho, o Senhor é contigo. Não desiste, não desiste, não desanima, não se cansa. Vai em frente, a tua recompensa está batendo a tua porta. Vai atrás, o Senhor não tarda, Ele chega na hora certa. Ele não tarda na sua promessa, nem em relação à sua vinda, e nem em relação àquilo que Ele prometeu para nós. Luta, batalha, não desiste, tenha fé, acredita. Puxa, mas todo mundo ri de mim, todo mundo está me zoando, não interessa. O que importa é aquilo que Deus pensa de você. O que importa é aquilo que você está produzindo no mundo espiritual e que daqui a pouco você vai colher. Aí a galera vai olhar e vai dizer assim, puxa, eu quero viver isso. Aí você vai dizer o caminho das pedras para ele. Mas não desiste, olha para o teu irmão e diz, não desiste. Não desiste, fala para ele, fala para ela, não desiste de ser santo, não desiste de ser crente, não desiste de ser filho de Deus, não desiste de ser chamado de maluco, não desiste de ser um filho do Altíssimo, não desiste da tua fé, não desiste da vida, não desiste, luta. Se você está caído, o Senhor vai te levantar. Se hoje você está caído, o Senhor vai te levantar. Vai em frente. Pode estar sendo duro agora. Vai ser difícil levantar. Você está todo machucado, todo ralado. Você não vai nem poder andar direito. Mas não desiste. Vai em frente. Quem sabe a tua alma está dilacerada. O teu espírito está angustiado. Mas vai em frente. Quem sabe você está frio que nem uma pedra de gelo. Não interessa. Vai em frente. Essa frieza vai passar, Deus vai queimar de novo o teu coração com o Espírito Santo dele, a palavra vai começar a fluir, e você vai ver que Deus vai restaurar a tua vida. Deus restaurou a minha vida, Deus vai restaurar a tua, Ele restaura, Ele é um Deus que não nos abandona. Eu comecei esse culto falando que eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, todo destruído, todo arrebentado, minha família destruída, minha intimidade com Deus destruída, sem nada materialmente, arrebentado completamente em todas as áreas. Se passaram 14 anos, desde quando eu cheguei aqui, e Deus restaurou tudo aquilo que Ele disse que ia restaurar, porque Ele é fiel, e não é porque eu sou pastor, muito pelo contrário, é porque Ele é fiel. Tem gente que olha e diz assim, pô, eu queria ter a tua vida. Passa pelo que eu passei. Porque se eu conseguir, você consegue também. Eu não tinha dinheiro para ir para a Laguna, ver a minha família quando eu cheguei aqui. Eu fazia bico, às vezes com um ou outro no Serene, para poder ter um dinheiro para voltar. Não tinha carro, não tinha nada. Tive que comprar um Fuca para poder andar com a minha família. E graças a Deus por isso.
fui humilhado, todo mundo, até o cachorro da casa de recuperação mandava em mim. Eu nunca me esqueço, tinha um rapaz chamado Pikachu. O Pikachu mandava em mim dentro da casa de recuperação. Mas Deus tratou, Deus restaurou, os muros foram alargados, Ele faz com que a nossa vida valha muito mais a pena, amém? Eu não troco a minha vida de hoje pela vida que eu tinha antes da minha queda, porque hoje eu sou muito mais ser humano, eu sou muito mais próximo a Deus, eu tenho muito mais intimidade com a minha família. Deus mudou, tirou muito do meu orgulho, tirou muito da minha soberba. Hoje eu consigo viver de uma maneira diferente. E eu vou lutar para que daqui a uns 5, 10, 15 anos eu seja ainda mais próximo de Jesus. Porque não termina. Amém? Não desiste. Persevera. Luta até o sangue. O Senhor vai te recompensar. Ele vai te galardoar, Ele vai entrar com a sua promessa na tua vida. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Antes da gente cear, eu quero orar com você. E se você está aqui hoje, não apaga tudo não, filho. Deixa isso, obrigado. E se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para tratar a tua vida, para te restaurar, para te levantar. Que nem eu falei no começo desse culto, que tinha gente que tinha passado por situações de dúvida, de incredulidade essa semana, e que muitos vieram aqui à frente, e foram restaurados, eu creio nisso pela fé. Eu quero que você hoje, que está com uma situação onde você se identificou com essa palavra, não é uma coisa que você está lutando e que você está com um processo de vitória, que você está passando a guarda já do pecado e já está quase dominando ele. Não, não é essa situação, mas é algo que você está prostrado, tem 100 quilos em cima de você, você não consegue se livrar. E hoje você chegou aqui, escutou essa palavra, e essa palavra não é para te acusar, essa palavra é para te animar. Essa palavra não é para que você diga assim, eu estou perdido, não tem mais chance para mim. Não, essa palavra é para você dizer, eu estou caído, mas o Senhor, Ele me levanta. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Eu estou arrependido, não aguento mais viver desse jeito. Eu estou cansado de apanhar nessa mesma situação. Toda a vida me pega pela mesma forma. Eu não quero mais isso. Eu quero agora lutar. Eu quero agora aprender a guerrear. Eu quero agora aprender a me defender. E daqui a pouco eu vou vencer isso. Eu vou vencer essa batalha. E essa posição nunca mais eu vou me encontrar de novo, porque eu vou passar por essa fase. Eu vou viver uma nova fase na minha vida. Se hoje você quer pedir perdão a Deus, se você quer começar num processo de restauração, se você quer sair dessa condição, eu quero orar com você. Por isso, onde você está, se você quer de fato começar uma nova vida com Cristo, ou se você quer renovar a tua vida com Cristo, porque você desistiu de lutar, desanimou, aonde você está? Levanta a tua mão. Eu quero orar com você. Amém, querido. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.